Viu? Gritou ali. Ô, valeu! Olá, pessoal! Ô, Gui, e aí? Tranquilo? Tava lá com a galera lá. Mandaram um abraço pra ti, hein? O pessoal do segundo ano lá te mandou um abraço, tá? Então tá, pessoal, ó, aulavir.com.br, tá? Na corrida aí. Vamos ver hoje, então, a geometria espacial, cilindro, vamos ver tudo misturado. Cilindro, cone e esfera, tá? É na unidade matemática C, unidade 10, tá? Eu botei matemática A, mas na verdade é matemática C, ok? Então vamos lá, rapidinho aqui. Vejam. Pum. Cilindro, tá? Vamos começar com a ideia de cilindro. Então, o que é um cilindro, tá? Cilindro de revolução. Um cilindro de revolução seria mais ou menos assim. Com licença, vou pegar aqui sua apostila, tá? Vejam só. Vejam, que figura nós temos aqui? Se a gente for ver um plano. Um retângulo. Então, vejam. Se eu pegar nesse retângulo aqui, esse eixo aqui de rotação, tá? Se nós rodarmos esse retângulo aqui, que figura a gente vai formar? Um cilindro, tá? Então, nesse caso, a gente chama ele de um cilindro de revolução quando a gente gira um retângulo num eixo, tá? Então, em torno de uma reta de uma região retangular. Também é chamado de cilindro circular. Então, algumas características aqui é o seguinte, ó, alguns elementos. Esse cara aqui é chamado de geratriz. Ou seja, se a gente for ver como retângulo, isso aqui será a nossa geratriz, tá? Aqui é um cilindro oblíquo, certo? Ou seja, ele não é... Reparem que a altura não é igual à sua geratriz, por isso que é um cilindro oblíquo. Esse aqui é o eixo de rotação, ok? E reparem, no cilindro, a sua base é formada por qual figura? Um círculo, né? Uma circunferência, certo? Onde aqui a gente tem um raio aqui da circunferência, certo? Então, nesse caso, a gente tem uma base aqui embaixo, uma base também aqui em cima, tá? E o eixo de rotação, e repare que aqui é a altura. Só que no nosso cilindro que nós vamos trabalhar, tá? O nosso cilindro é um cilindro reto. Ou seja, o que é um cilindro reto? É quando a altura é igual à sua geratriz, tá? E isso é ser um cilindro reto, ok? Ou seja, quer dizer que nesse caso aqui, tá? A altura aqui do cilindro será a própria geratriz do cilindro, ok? Bom, e temos algumas temos algumas fórmulas aqui. A planificação do cilindro, ou seja, se nós pegarmos o cilindro, abrir o cilindro, que figura nós vamos formar aqui? Um retângulo, certo? Bom, a área da base do cilindro, como vocês podem ver, é uma circunferência. Então, nesse caso, é πr ao quadrado. Ok? A área lateral. Reparem que na área lateral que é bem interessante. Ó, isso aqui é um cilindro reto, tá? Como a gente calcula o comprimento da circunferência? 2πr. Então vejam, ó, nesse caso, ó, o comprimento de uma circunferência a gente calcula como sendo o comprimento igual a 2πr. Mas vejam, quando a gente planifica o cilindro, tá? O que acontece aqui? Quanto vai ter esse comprimento aqui? 2πr também, que é o comprimento da circunferência. Ó, repare que aqui é como se eu tivesse, nesse caso, tem uma folhinha? Peça uma folhinha, por favor, se não for te incomodar demais. Seu nome é, perdão, não estou aqui. Como? Mical, tá? Legal, legal, tá? Olhem só, a gente tem um cilindro aqui, certo? Vejam, temos o cilindro. Esse cara aqui é o comprimento da circunferência. Então, veja, o que acontece? Quando a gente planifica o cilindro, repare que o comprimento da circunferência fica esse cara aqui, ó. Ou seja, 2πr. Então, nesse caso, ó, a gente planificando o cilindro, esse cara aqui vai medir 2πr. E esse aqui vai medir quem? A altura do cilindro, que a gente está chamando de H. Então, como é que se calcula a área lateral de um cilindro? 2πr vezes H, ou seja, é o cálculo da área de um retângulo, ok? Então, isso aqui, 2πr vezes H. Sacrifício, né? Uma árvore, mas eu vou utilizar daqui a pouquinho ele. Tá? Obrigado. Olha só, a área total. O que é a área total? É a área da base mais a área lateral. Só que, no caso, uma observação
bem interessante aqui. Vejam só. Aqui, nesse caso, está faltando um 2, que eu coloquei ele aqui, tá? Mas nem toda vez vai ter um 2 multiplicando, porque a gente tem duas áreas da base, ó. Mas alguns problemas, geralmente, não tem tampa, tá? Por exemplo, dado um cilindro sem tampa, calcule a área total. Então, nesse caso, a gente não coloca duas vezes, a gente só coloca uma vez, ou seja, πr ao quadrado. Ok? Então, depende do problema que a gente está lidando. Então, a área total nada mais é do que a área da base mais a área lateral. Ou seja, 2πr ao quadrado mais 2πr vezes h. Ou seja, como meu fator comum aqui é 2πr, coloquei ele em evidência, 2πr multiplica r mais h. Essa é a área total. E o volume, tá? O volume está escrito como área da base vezes a altura. Então, vejam. Como eu vou calcular o volume aqui? Como é a área da base, nesse caso é πr ao quadrado, vezes a altura, que é h. Então, esse aqui vai ser o volume do cilindro. Ok? Bom, próximo. Tá aqui. Que susto. Olhem só. Observação, tá? O que é uma secção meridiana de um cilindro? Olhem só, a secção meridiana é quando a gente tem um cilindro e nós cortamos ao meio, a gente passa um plano que corta o cilindro ao meio. O que a gente vai formar aqui? Que figura a gente vai formar? Olhem só, aqui está o cilindro, tá? Ó, aqui está o cilindro. O que acontece? Quando a gente corta aqui ao meio, esse cilindro vai se transformar no quê? Num retângulo, ó. Repare que quando a gente corta o cilindro ao meio, a gente vai formar um retângulo, que é esse retângulo aqui. Na verdade, aqui eu coloquei uma figura que é um cilindro equilátero. O que é um cilindro equilátero? Quer dizer que a altura desse cilindro é o dobro do raio, ou seja, a altura é igual ao seu diâmetro aqui, tá? Isso é ser um cilindro equilátero. Secção meridiana, então, é o corte que a gente faz no cilindro. Ok, pessoal? Tranquilo? Então tá. Continuando. Agora, vamos ver um probleminha, tá? É o probleminha ali da tarefa mínima, da apostila de vocês. É o primeiro exercício. Diz o seguinte. A área lateral de um cilindro equilátero é de 36 π metros quadrados. Ou seja, o que é a área lateral? Olhem só. Então, a área lateral é igual a 36 π metros quadrados. Bom, a gente viu ali que a área lateral é dado por 2π vezes o raio vezes a sua altura. Ou seja, isso aqui é igual a 36π. Vamos continuar aqui. Ó, ele diz que é um triângulo um cilindro equilátero. O valor em metros cúbicos de 1π do volume desse cilindro é... Então, veja, o que é ser um cilindro equilátero? Acabei de falar isso. Exatamente, a altura é igual ao dobro do raio, ou seja, 2 vezes o raio. Então, um cilindro equilátero, a altura é igual a 2 vezes o raio. Então, vejam, eu vou substituir esse H aqui por 2R. Então, isso aqui vai ficar 2πr vezes 2R. É igual a 36π. Ou seja, 2πr vezes 2R, isso aqui vai ficar 4πr ao quadrado, é igual a 36π. Vejo, ó, eu vou simplificar, ó, este π com este π e vou simplificar este 4 com este 36. R ao quadrado vai ser igual a quem? 9, porque, ó, simplificando 4 e 36, aqui sobra 9. Ou seja, meu raio aqui vai ser igual a 3. Perfeito, ó. Raio igual a 3, certo? 3 metros. Unidade de medida, 3 metros. Tá? Como ele está pedindo aqui 1π desse volume, tá? Ou seja, o que é o volume do cilindro? O volume desse cilindro é a área da base, ou seja, πr ao quadrado, vezes a sua altura, que nesse caso a altura será o dobro do raio, ou seja, como nós já achamos o raio, a altura será igual a 6, tá? Ou seja, πr ao quadrado vezes a altura. Então, a gente vai ter volume vai ser igual a π vezes 3 ao quadrado, vezes a nossa altura, que é 6. Logo, meu volume vai ser igual 3 ao quadrado é 9, 9 vezes 6, isso aqui vai ficar
54 pi metros cúbicos. Mas o que ele está pedindo ao UFSC aqui? 1 pi desse valor. Então eu vou ter que multiplicar isso aqui por quanto? Pessoal, muito cuidado nessa partezinha aqui. Quando a UFSC ele não fornece o valor de π, a gente tem que deixar o valorzinho como uma constante, tá? Ou seja, como o próprio π. Então vejam, eu tenho que multiplicar esse volume por quem? Por 1 sobre π. Ó, vou multiplicar esse valor porque ele pede 1 π desse volume. Então eu vou multiplicar isso aqui, ó, por 1 sobre π, tá? E multiplicar para os dois lados, tá? Então, nesse caso aqui, o meu volume vai ser igual a, aqui a gente vai cancelar, vai ficar 54 metros cúbicos. Ok? Certo? Essa é a ideia aqui. Beleza? Então tá. Bom, próximo item. O cone, né? O que é um cone? Então vejam, um cone de revolução é um sólido obtido quando giramos um triângulo retângulo em torno de um de seus catetos, tá? Esse cateto será a altura do cone e o outro é o seu raio. Então vejam, nesse caso aqui, ó, se a gente pegar esse triângulo retângulo aqui, tá? Esse triângulo retângulo, repare que ele é reto aqui, e nós girarmos ele, ou seja, girar esse triângulo retângulo, nós vamos formar um cone, tá? Onde esse cateto aqui vai ser a altura, que é o eixo de rotação ali que a gente está rodando. Esse outro cateto aqui vai ser o Rzinho, tá? Um raio. E esse cara aqui será a minha geratriz, que vai ser a minha hipotenusa. Então repare aqui que a gente consegue achar uma relação entre eles. Ou seja, é a relação do teorema de Pitágoras, né? Naturalmente. Ou seja, a gente pode escrever dessa forma aqui, ó. A gente pode escrever, então, a geratriz da seguinte forma. G ao quadrado é igual a H ao quadrado mais R ao quadrado, tá? Então, a gente tem essa relação aqui do teorema de Pitágoras de um triângulo retângulo que, rotacionando ele, me forma um cone, certo? Bom, o que mais aqui? Vamos ver a planificação e as fórmulas desse cone. Então, a área da base, tá? Como vocês podem ver aqui, a área da base aqui é uma circunferência, certo? Então, nesse caso, a área da base é πr ao quadrado. Bom, a área lateral, e eu gostaria que vocês escrevessem essa área lateral aqui, que não está ali na apostila, tá? Tem duas formas de nós calcularmos a área lateral. Uma em função do raio da base e da geratriz, e a outra em função da planificação desse cone, que é em função do θ e da geratriz, tá? Então a gente pode calcular dessas duas formas aqui, dado qualquer um deles, ou seja, dado esse ângulo θ aqui, né, na planificação aqui do cone, ou em função do raio aqui, tá? A gente calcula a área lateral. E a área total é a área da base mais a área lateral, ou seja, a área da base mais a área lateral. Como nesse caso aqui, somando os dois, só que eu peguei esse cara aqui, tá? πr vezes g. πr vezes g mais πr ao quadrado, repare que eu coloquei o πr em evidência, ó. πr que multiplica g mais r, tá? Isso aqui é a área total. Mas a gente pode escrever sem problema nenhum a área total dessa forma aqui, ó. A área da base, que é πr ao quadrado, mais a área lateral, que é πr vezes g, tá? Eu só coloquei o πr em evidência porque ele é fator comum, nada mais. Bom, o que é o volume aqui do cone? Bom, o volume do cone é dado por 1/3 do volume de um prisma, não, perdão. É dado por 1/3 do volume do cilindro, tá? De mesma base e mesma altura. Então, se eu perguntasse assim para vocês, pessoal, para eu encher de água um cilindro de mesma base e mesma altura de um cone, quantos cones eu vou precisar? 3 cones, porque é 1/3 do volume de um cilindro, ok?
ok? Então, nesse caso, é 1/3 do volume de um cilindro, que é πr² vezes a altura, certo? Que está aqui escrito. Veja. Então tá, a planificação aqui, bonitinho, ó, a geratriz, certo? E esse cara aqui, ele vai medir quanto? Quanto vai medir isso aqui? Mesma ideia lá da planificação de um cilindro. Quanto vai medir esse cara aqui? Quanto? 2πr. Porque, veja, como a gente abriu aqui, ó, a circunferência. Como o comprimento da circunferência é dado por 2πr, então esse cara aqui vai medir 2πr. Ok? Certo? Bom, vamos ver agora aqui uma observação. O que é a secção meridiana de um cone, tá? Ou seja, na secção meridiana é a mesma ideia. A gente pega um plano e corta o cone ao meio. Que figura a gente vai formar aqui? Um triângulo, tá? Todo cone, certo? Todo cone reto, ele é um triângulo isósceles, certo? Então, quando a gente faz o corte aqui num cone reto, tá? Esse cara aqui é um triângulo isósceles. Aqui a gente vai ter a medida aqui de um outro ângulo, certo? E esse cara aqui vai medir quanto? Quanto vai medir tudo isso aqui? 2r, ó, que é o diâmetro, exatamente, o diâmetro da circunferência. Ou seja, 2r, tá? E esse aqui vai medir a geratriz, G e G. E uma observação importante, ó, é um cone equilátero. O que é um cone equilátero? Um cone equilátero, a sua geratriz é o dobro do seu raio. Então, falou em equilátero, tá? Do cilindro e do cone, quer dizer que a sua geratriz, no caso do cilindro ali, tá? A gente, no cilindro reto, a altura é igual à sua geratriz, né? A geratriz sempre será o dobro do raio. Ok? Certo? Bom. Então, vamos ver aqui. Ó, aqui a gente forma, ó, se aqui fosse um cone equilátero, aqui seria 2r e aqui seria 2r. Tá? Aí seria, nesse caso, um cone equilátero, só que secção meridiana formaria um triângulo equilátero. Tá? Bom, próxima ideia aqui. A CAF. O volume de um cone circular reto é 27π decímetros cúbicos e a altura é de 9 decímetros. Ele pergunta o seguinte, qual é o raio da base? Então, veja, o volume aqui de um cone, então, vou botar aqui, exercício 1. O volume de um cone é dado por 27π, ok? Bom, mas o que é o volume? O volume é 1/3 de πr² vezes h, ou seja, 1/3 de πr² vezes h. É um cone equilátero? Não. Tá. E a altura é de 9 decímetros. Então, nesse caso, ó, que vai ser igual a 27π. Como a altura ele está nos fornecendo, que é 9 decímetros, a gente vai escrever 1/3 de πr² vezes 9 é igual a 27π. Vou simplificar o 9 com 3, ou seja, isso aqui vai ficar 3πr² é igual a 27π. Vou simplificar esse 3π aqui que está multiplicando. Passo para o outro lado dividindo, ou seja, a gente vai ter r². 27π dividido por 3π vai dar quanto? 9. Então isso aqui vai ficar 9. R vai ser igual a 3. O que ele está pedindo? O raio da base. Ou seja, o raio aqui será igual a 3 decímetros. Ok? Bom, para a gente ver mais uma aqui, olhem só. UFSC, exercício 2. Determine 1π do volume em metros cúbicos de um cone de revolução cujo diâmetro da base mede 8 e a área lateral mede 20π metros quadrados. Bom, vamos lá. Nesse caso, nós teremos o seguinte. Posso apagar? Qualquer coisa, só dá um replay lá. Tá? Veja, UFSC, número 2. A gente tem o seguinte, determinar 1π do volume em metros cúbicos de um cone de revolução, cujo diâmetro da base, ou seja, o diâmetro da base é igual a 8 metros. Quanto vai medir o raio?
4, né? 4 metros, tá? Já achamos o raio. E ele diz que a área lateral aqui é de 20 π metros quadrados. Então, o que é a área lateral? A área lateral é dado por π vezes R vezes a geratriz, tá? É de um cone, né? Tá certo. Então, vejo, a área lateral aqui vai ser dada por 20 π, é igual a π vezes o raio que nós já sabemos, vezes, nesse caso aqui, a geratriz que a gente quer saber. Ou seja, a minha geratriz vai medir quanto? 5, né? 20 π dividido por 4 π é igual a minha geratriz, ou seja, a geratriz vai ser igual a 5. Repare aqui o seguinte, o que a gente formou aqui? O cone, ó, lembra que eu falei para vocês, todo cone reto é feito pela revolução de um triângulo retângulo, onde esse cara aqui será minha geratriz. Quanto vai medir minha geratriz? 5, que é a minha hipotenusa, e o raio aqui vai medir 4, que é um dos catetos. 3, o famoso triângulo pitagórico, 3, 4, 5. Então esse aqui será a minha altura. Aqui está a geratriz, esse será a minha altura. Bom, como ele pede para determinar o volume, então logo o volume será dado por 1/3 de πr ao quadrado vezes a altura do cone. Volume vai ser igual, nesse caso, 1/3 vezes π vezes r ao quadrado, ou seja, 4 ao quadrado, que é 16, vezes a altura, que é 3. A gente vai simplificar esse 3 com esse 3, ou seja, volume vai ser igual a 16 π metros cúbicos, mas ele está pedindo quanto? Determinar 1 π. O que eu tenho que fazer aqui? Multiplicar por 1 π, perfeito, ou dividir por π, tanto faz, tá? Multiplicar por 1 π. Então, nesse caso, a gente vai ter aqui que o volume será igual a 16 metros cúbicos. Ok, galera? Feito? Então, segunda-feira, o professor vai dar a esfera, ficou faltando a esfera. Segunda-feira... tá, esqueçam a piada, tá? O professor vai explicar lá a esfera, certo? E aí a gente vai ver mais tarde mais PA e PG, tá? Na nossa aula. Feito, galera. Um abraço e até mais. Valeu.